Vamos lá, Lucas, capítulo 13, não é um texto muito conhecido. Do 13, do 1 ao 5, vai dizer: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Para quê? Vamos desmontar essas coisas aí sem fundamento. Não, irmão, porque aquele bruxo estava lá no cemitério e ele foi pegar um corpo e na hora o demônio falou: esse não, porque esse é meu. E a igreja toda glorifica. Pode até ser, se Deus, querendo mostrar graça para aquele bruxo, querer confrontá-lo com uma graça salvadora. Mas o mérito não é do morto, o mérito não é do defunto. Veja que nós acabamos de ler aqui: naquela mesma ocasião chegaram alguns a Jesus, falando a respeito de alguns galileus, cujo sangue Pilatos misturava com sacrifícios que os mesmos realizavam. Olha que terrível! Aqueles homens estão ali no momento de culto ao Senhor, sacrificando os animais, porque Jesus ainda está no período da lei. A Torá ainda, os judeus praticavam a lei. Eles estavam dentro do templo, sacrificando, e os soldados romanos invadem o templo. O Sidney que pregou aqui, você, Sandro, aquele jovem entrou numa escola, mas ele poderia ter entrado numa igreja. Vimos isso agora, que um tempo atrás, lá no Canadá. Foi no Canadá? Nova Zelândia, de um homem que fez uma live de uma chacina dentro de duas mesquitas. Poderia acontecer aqui, irmão. Poderia acontecer em qualquer lugar. Eu falo com a minha esposa assim: ninguém está livre. Pode ser em qualquer lugar. Eu vou no cinema, pode se levantar um cara, como acontece aí, e sair dar um tiro para tudo quanto é lado. Mas vamos lá. Bem, aqueles homens estavam dentro do templo, como hoje nós estamos. Aqueles homens estavam cultuando a Deus, como hoje nós estamos. E a Bíblia vai dizer que os soldados de Pilatos invadem o templo e matam aqueles homens na hora do culto, no momento que eles estavam sacrificando. E a chacina foi tão violenta que o sangue daqueles homens se misturaram ao sangue dos animais. Pilatos fez com que aquele sangue daqueles crentes fosse como se uma coisa só. Misturou aquele sangue referente ao pecado ao sangue daqueles crentes. E aí, se fosse nós, a gente diria assim: ué, como é que pode isso? Alguma coisa tinha que estar de errado nisso aí. E às vezes a gente faz isso. A gente acha que porque alguém sofre é porque há pecado naquela vida. E vamos continuar o texto. E aí, aqui há um culpado. Quem é o culpado daqui? Pilatos. Pilatos é o mandante. Mas continue o texto. Ele, porém, lhes disse, Jesus: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aí Jesus vai soltar uma informação aqui: ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha o que Jesus está falando. Bem, nesse primeiro caso, nessa primeira tragédia, nessa chacina que Pilatos comanda, há um responsável. O responsável é Pilatos. Mas lá na construção da torre foi uma tragédia. Morreram 18 pedreiros. A torre de Siloé simplesmente desaba em cima deles. E aí Jesus vai dizer assim: você acha que eles são mais culpados, mais pecadores, pelo fato de uma torre ter caído em cima deles? Não. E aí Jesus vai dizer: se vocês não se arrependerem, todos de igual forma vão perecer. Presta atenção aqui, irmão. Não há diferença nossa, a quem estamos vivos, para aqueles jovens que morreram lá em Suzano. Não há diferença nossa para aquelas meninas que morreram ali em Realengo. 10 meninas e um menino, acho que 9 meninas e um menino. Não há diferença, porque se nós
não crermos. E aí Jesus solta uma pérola aqui que eu quero que você se atente. Olha, mas todos vão morrer. E aí Jesus vai dizer: se você não crer, de igual forma você vai perecer. Ele está juntando um tipo de perecer. Ele falou assim: se eu vou perecer de igual forma, é porque existe uma outra forma de perecer. Ele não está dizendo que nós não vamos perecer. Ele está dizendo que nós vamos perecer da mesma forma. O que Jesus está querendo dizer? A diferença entre a morte do justo e a morte do ímpio. Só que a gente carrega esse pensamento judeu, porque o judeu ele diz muito assim: olha, tá vivendo pobreza, tá vivendo desgraça, alguma coisa está de errado na tua vida. Não está dando dízimo, não está dando oferta, está sendo infiel, não está vindo no culto, não está vindo na consagração, fez um propósito de Deus de 7 mergulhos na mão, não mergulhou a 7ª vez, aí pronto. O judeu ele carrega a cultura que se a pessoa vive uma desgraça, ela é a culpada. Lá no livro de Lucas isso vai ficar muito claro, lá naquele texto do cego. Jesus é cego de licença, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Aí Jesus fala assim: ninguém pecou. Por que é obrigado ele a pecar? Por que o pai tem que ser o pecador? Por que a mãe tem que ser pecadora? Não, ele está cego para que se manifeste a glória de Deus. Não há ninguém que seja 100% justo. Não há ninguém, meu irmão. Ninguém. Se em algum momento da tua vida você for levado a pensar: tá vendo? Morreu por causa disso, porque é bandido. Tu não é justo. Você não é justo. Eu não sou justo. Foi Cristo que me justificou. Foi a obra do Calvário que me tornou justo, porque ninguém aqui é justo. A Bíblia vai dizer que toda a nossa prática de justiça diante do Senhor não passa de trapo de imundícia, porque não há um justo sequer. Não há. Para quem não ouviu, lá vai aqui, já estou terminando, lá vai aqui a experiência. Coloca, já falei algumas vezes aqui, mas você que já ouviu, finge que é a primeira vez que a gente tem visitante aqui. O pastor Lúcio até tossiu. Finge que você coloca um chip na tua cabeça, gravando os teus pensamentos diários, 24 horas dos teus pensamentos. Está lá o chip, no teu cérebro. E aquele chip vai codificar todos os teus pensamentos e vai transformar em filme ou numa animação. Vai transformar em filme. Tudo bem, meu irmão? Se tu é tão bambambam da justiça assim, chega em casa, promove um almoço de família e passa o filme dos teus pensamentos. Passa lá. Tu não passaria nem para tua esposa. Não quero arrumar problema no casamento dos outros aqui, não. Você vai perguntar: não, amor, tu não passaria, não? Tu não passaria para tua mãe? Vamos lá, gente, vamos sentar aqui. Eu tenho um filme novo. Qual é o filme? Meus pensamentos. Eu quero passar aqui, meus pensamentos. Aí na hora que a tua cunhada, a tua sogra, fala assim: menino, você pensou isso de mim? Você quis que eu caísse e batesse com a cabeça no meio fio? Aí você fala: não, sogra, foi só naquele momento. Não, tu não é justo, meu irmão. Eu não sou justo, ninguém é. É Cristo que nos justifica. Mas sim, há diferença da morte do ímpio e da morte do justo. E o que mais me entristece, irmão, não é o ímpio morrer, porque isso nem agrada o coração de Deus. A Bíblia está dizendo ali: olha, Deus, olha que coisa louca. A morte dos seus santos é agradável ao Senhor. Deus não se alegra na morte do ímpio. 10 pessoas morreram. Uma era cristã, não sei, pela estágio, não sei, é da vida deles. Aí um site religioso faz uma matéria lamentando a morte do crente. E foi a única morte que Deus celebrou. Foi a única morte que Deus celebrou. Caso aquelas outras 9 não tenham sido filhos seus. Foi a única morte que Deus celebrou. É a morte que a igreja lamentou. E a Bíblia vai dizer que Ele não se alegra na morte do ímpio, mas a igreja se sente vingada, representada. Foi você que mandou para mim? Sobre o capeta que morreu? Alguém me mandou, foi não? Mandaram no meu WhatsApp: artista de carnaval que fez o papel do diabo vencendo Jesus. Você?
Valéria manda cada coisa. Não, a Valéria acha que eu sou detetive do Fantástico. Ela manda assim: Sandro, vê aí se é verdade. Eu falei: Valéria, tô dando aula, Valéria, debaixo do sol. Eu falei: como é que eu vou ver se é verdade? Isso aí é pro detetive lá do Fantástico. Tá. Ator que fez Satanás morreu. Meu irmão, eu fui pra internet na hora. Eu falei: gente, que no mínimo eu falei: caraca, rapidão, hein? Vou até rever o que eu tô pregando na igreja. Que Deus tá terrível mesmo. Meu irmão, um montão de gente tá vendo, com Deus não se brinca, e que não sei o que. Um dia já comentando, aí eu vi uma matéria. Ator da Gaviões da Fiel se sente indignado por pessoas comemorarem a sua morte. Como que é a igreja, irmão? Bebê pode. Como que a igreja saliva quando um ímpio morre? É incrível. É incrível. Como que o crente se sentiu representado pela possibilidade daquele miserável que não conhece o amor e a graça de Deus morrer sem a salvação. Provérbios 6. Provérbios 6, versículo do 12 ao 19. Vai dizer: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha os pés. Olha aqui, ó, jovem aqui, ó, que fica dando um dedo no meio, e faz sinais com os dedos. Olha como é que é antigo, terrível, hein? Não, no seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, 7 a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama o sangue inocente, coração que traz projetos iníquos, testemunha, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda com os seus irmãos. Que provérbio está dizendo aqui para nós? Meu irmão, não se alegre com a morte do ímpio. Haja misericórdia no seu coração. Nós não devemos nos alegrar com a morte do ímpio. Provérbios 24, versículo 16 ao 21, vai dizer: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Marcos 6:34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Muda os teus conceitos, irmãos. Muda os teus paradigmas, irmão. Não dá para um crente ouvir: jovem é estuprada. Aí o crente fala: tá vendo? Mas olha a roupa. Isso não é papel de crente, meu irmão. Isso não é minha missão. A minha missão é ter compaixão. Olha, Jesus olhou para um povo e se compadeceu, porque eles eram como ovelhas sem pastor, e ele foi lá e passou a ensiná-las. É isso que nós precisamos fazer para o mundo, meu irmão. Ensinar para eles qual é o caminho. Não é ficar pegando tragédia e falar: tá vendo? Olha aqui, ó, cumprimento do sinal de Deus. Olha aqui, ó, tragédia. Não, meu irmão. Olhe para essas pessoas que estão sofrendo e se compadeça. Se compadeça, meu irmão. O nosso professor lá no seminário, ele vive repetindo, ele repete muito a frase do Ed Renekiewicz: na dor não se faz teologia. Na dor a gente demonstra amor, irmão. Não dá para chegar: você morreu por quê? Mas será que você não fez alguma coisa errada na tua vida? Será que você não deixou de jejuar? Não, irmão. Morreu, a catástrofe chegou. Não há mais o que dizer, só há de ter-se compaixão. Mateus 5, versículo 45. Já estou caminhando para o final, desde que eu comecei, né? Mateus 5, 45.
diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Isaías 57. Aí tá vendo, irmão? Maneja bem a palavra aí, hein? Isaías 57, do 1 ao 6. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Conseguiram compreender aqui? Ele pereceu e foi levado antes que venha o mal. Logo, a morte na vida do justo não é o mal. Não é o mal. E entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, filhos da agoureira. Presta atenção aqui, irmão. Foca aqui. Mas chegai-vos para mim, vós, os filhos da agoureira, aquela pessoa que amaldiçoa. Você que é filho da adúltera, filho da prostituta, de quem vocês estão fazendo chacota, contra quem vocês estão abrindo a boca e usando essa língua com falsidade, que vos abrasais da concupiscência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificar os filhos nos vales e nas fendas do penhasco. O que Isaías está querendo dizer aqui? Há diferença na morte do justo e do ímpio. Porque quando o justo morre, ele está dizendo aqui, ele entra no descanso do Senhor. Mas quando o ímpio morre, meu irmão, só há sofrimento, só há dor. 2 Romanos 11:33. Vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Agora preste atenção aqui, meu irmão. Quão insondáveis são os seus juízos. Isso aqui está falando de coisa boa? Não. Quão insondáveis são os teus juízos. Nós não conseguimos dimensionar o jeito que Deus julga a terra. Quão insondáveis são os seus juízos. E ele vai dizer: e quão inescrutáveis são os seus caminhos. A gente lê isso numa perspectiva positiva, mas ela não é. Para o ímpio ela não é. Porque ele vai dizer: olha, você não consegue ter a noção do que Deus faz quando Ele quer julgar alguém. E você não consegue nem sequer imaginar que tipo de caminho Ele pode tomar para aplicar o seu juízo. Sim, o julgamento de Deus está vindo sobre a terra. Aí você vai perguntar: Sandro, então, por que Deus então não destrói logo toda a humanidade? Se nós o afrontamos tanto, se nós somos pecadores, se Ele não retirou a maldição de nós. Hebreus 9:27 vai dizer que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Isso não foi retirado de nós, irmão. Não foi retirado de nós. Tu vai morrer. Vira para o teu irmão de forma profética, com a autoridade do Senhor, diga: tu vai morrer. Não precisa de unção, irmão. Não precisa ser profeta. Tu vai morrer. Tu vai morrer, irmão. Porque o salário do pecado é a morte. E por que você vai morrer? Porque o apóstolo Paulo diz que não pode se semear corrupção e colher incorrupção. É necessário que esse homem morra para que nós possamos colher aquilo que é do Espírito, meu irmão. Bem, por que Deus então não acaba com a humanidade de uma vez só? Santo, então por que Deus não lança uma tsunami e fica nos moendo o tempo todo? A resposta está em 2 Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sandro, não entendi. Por que Deus ainda não acabou com a humanidade? Por que Deus ainda não julgou a terra? Porque Deus não quer que o homem pereça. Ele está retardando a sua ira. Ele está segurando o seu juízo. Você compreende isso?
Eu gosto muito de quando o pastor Paul Washer, ele vai dizer assim: Deus, ele vai vir com justiça e com julgamento sobre essa terra, e ele ama ao mesmo tempo. Olha como é que é complicado. Ao mesmo tempo que ele vai julgar a terra e vai sentenciar o injusto, ele ama o injusto. E é como se ele estivesse com uma das suas mãos segurando a sua própria justiça que virá, e com a sua outra mão chamando o pecador, dizendo: se arrependa, porque a minha justiça será derramada sobre a terra. E é por isso que muitas catástrofes vão acontecendo, irmão, para mostrar para mim e para você por que Deus permite que catástrofes aconteçam, Sandro. Para mostrar para mim e para você: olha, se arrependa. Veja o que você está fazendo com a tua vida. Veja que vocês tomaram o controle da vida de vocês. Vocês quebraram a aliança comigo. Veja o que está acontecendo. Isso está nítido. Vocês não são capazes de se guiar. Vocês são cegos guiando outros cegos. Vocês estão indo pela ruína. E é por isso que Deus permite que catástrofes aconteçam, para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós entendamos que nós, enquanto homens, rompendo a aliança com eles, nós vamos de mal a pior. Coisas piores acontecerão, porque nós resolvemos deixar Deus de lado. E é como se Deus dissesse assim: olha, veja isso que está acontecendo, volta para mim. Vocês não são capazes sozinhos. Vocês não são capazes sozinhos. Veja que ponto a humanidade está chegando. Veja o que o homem é capaz. Veja o que vocês estão fazendo. Voltem para a minha lei. Voltem para a minha palavra. Voltem para as minhas ordenanças. Romanos 5, do 12 ao 21. Romanos 5, do 12 ao 21, vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas ao pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, até a lei, até o final do Velho Testamento, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim um dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não, Deus não está preocupado se morre assassinado ou se morre na lama. Deus não está preocupado se morre com raio ou com causa natural. Não, o homem foi sentenciado, ele vai morrer. A preocupação de Deus não é essa. A preocupação de Deus é te levar para a eternidade.